Já imaginou um aplicativo do tipo Duolingo para você aprender xadrez com um treino personalizado 100%? O seu treino não vai ser igual aos outros. O aplicativo vai analisar tudo que você joga na internet, chess.com, Lichess, aonde você está errando, o que você precisa. Mas a gente não quer parar por aqui, a gente quer levar ainda mais, a gente quer se transformar no Duolingo do xadrez. Quer fazer parte disso? Aproveite, estamos com uma campanha de financiamento coletivo, faça parte e garanta os benefícios exclusivos, tem até acesso vitalício, né? Anuidades com desconto, agradecimento, até mesmo a oportunidade de jogar contra grande mestre, simultânea contra mim, tem várias maneiras e vários benefícios que a gente vai dar para quem apoiar esse projeto. Aproveita, conto com você aí para a gente democratizar o xadrez no Brasil. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Partida de encher os olhos aqui que aconteceu entre o Stockfish, que tá já com 3.800 de rating. Meus amigos, a gente vai ver esses computadores passando 4.000 de rating muito em breve, né? E aqui Plenty Chess, engraçado que agora, né? O curioso é que agora as engines, assim, não tem mais uma dominância absoluta, né? Assim, o Stockfish ainda é a engine dominante. Mas se a gente for olhar aqui nesse site, porque essa partida aconteceu no CCRL. Rafa, o que é CCRL? Conta aí pra gente. É isso daqui, ó. É um projeto, tá? Onde as engines ficam jogando partidas de blitz umas contra as outras para definir o rating, tá bom? Dessas engines. E a lista é enorme, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, Stockfish. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Não sei se tá dando pra ver aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, Stockfish, né? A gente vê aqui com 3.803 de rating. Aí, logo na sequência, Torte. Mas, meu, olha a diferença, ó, é pequena, né? Aqui a diferença é de 6 pontos pro Torte. Ó o Dragon chegando, né? Berserk, Obsidian, Caixa, Ethereal. Quer dizer, a coisa anda bem competitiva, né? Ainda assim, o Stockfish consegue se manter na primeira posição. Torte tá bem perto. E, enfim, muito legal esse projeto, né? São milhões de partidas, são bilhares de partidas, não é assim? Do Baiani de Mauá, né? São bilhões de partidas, a gente tem aqui a lista completa de partida, a lista completa de engine, o histórico, enfim, um belo projeto, bem legal mesmo, vale a pena dar uma olhada. Eu vou deixar o link aí para quem quiser saber mais aí, tá bom? Sobre esse projeto. E vamos voltar então aqui na partida, porque ela é muito bacana, meus amigos. Isso aqui é de encher os olhos, daquelas que a gente gosta, daquelas que a gente fala, ah, valeu a pena, né? Valeu a pena assistir. Tá bom? Então vamos lá, Stockfish contra Plenty Chess. Partida de 2+1, partida que aconteceu esse mês. Cavalo F3, abertura hatch, G6, B3, Bispo G7, D4. Vale dizer que aqui, às vezes, os 4, 5 primeiros lances são pré-definidos. Um joga de brancas, outro joga de negras, aquele padrão, né, de engines. Para aumentar a variabilidade, tirar o viés do primeiro, segundo, dos primeiros lances, né? Senão a engine, ela fica presa naquele viés, joga sempre a mesma coisa. G3, E5, temos agora peão toma, cavalo de F em D7, e agora o peão tá cravado, já começou a confusão. Você não pode capturar o peão, por quê? Né? E aqui as pretas então vão recuperar o peão. Por isso, o cavalo C3 segue o desenvolvimento, o peão toma foi jogado, dama D2, talvez vá para o grande roque. E aqui E4, diretamente atacando o cavalo, uma variante bem ardida. Cavalo G5 foi jogado H6, e agora? Cavalo por F7? Deve ser possível jogar um cavalo por F7. O Stockfish fez as contas e preferiu jogar cavalo F3. Se fosse o Paul Morphy, né? O Paul Morphy ele podia jogar o que ele quisesse, né? Ele estava tão à frente da época dele, mas tão à frente da época dele, que ele jogava com torre a menos, jogava do jeito que ele quisesse, ele ganhava todo mundo, né? Era uma dominância, falando em dominância, né? Começamos o vídeo falando sobre esse tema. Era uma dominância, talvez a maior dominância da história, né? Por isso muitos consideram o Paul Morphy o melhor jogador da história. Se o critério for dominância em relação aos demais da época, certamente, sem sombra de dúvidas. Um visionário, né? Ele sabia o que só ele sabia e ninguém mais. Ah, mas Rafa, o Carlsen também é assim. Tudo bem, o Carlsen também tem uma dominância, Garry Kasparov também teve a sua dominância, né? Mas assim, a do Paul Morphy era maior, assim, era um salto, um gap muito grande pro segundo melhor, pro terceiro melhor. Cavalo H3 foi jogado, roque, temos Gran Roque, roques em alas opostas, dama em E8, Plenty Chess sai da coluna D, dá mobilidade para o cavalo e já traz uma proteção para o peão central. E agora Bispo G2 segue atacando, cavalo F6
traz a proteção e vai conseguir tirar as peças. E aqui, cavalo em F4, foi jogado pelo Stockfish. Seguimos com C6, as pretas estão com o desenvolvimento um pouco mais devagar aqui, né? Ficou um pouco difícil, teve que jogar um C6 para restringir aqui um pouquinho, talvez queira jogar um B5, enfim, começar algum ataque. Mas a gente fica um pouco preocupado com essa questão do desenvolvimento. E como seguir nessa posição? Stockfish joga F3, coloca a pressão forte mesmo no peão central. E a partida segue aqui com o lance A5, começando um ataque na ala da dama. Dama centraliza em D4, esse lance é assustador, né? Esse lance é assustador, porque você fala assim, ah, legal, eu vou tentar tirar o cavalo daqui e vou começar a ter uma pressão ali em G7, mas, puxa vida, quem ataca quem primeiro, né? Porque agora o Plenty Chess faz o lance cavalo G4, um belo lance, porque tá atacando a dama, tá ameaçando aqui um duplo de cavalo, né? O bispo tá atacando aqui a dama e não deu tempo de conectar aqui, né, o bispo e a dama para dar mate. Então, excelente lance. E o que fazer nessa posição? Meus amigos, sim, você acertou o lance. Quando a gente sabe que vai ser uma imortal, né, que tem alguma coisa maravilhosa, a gente fala, ah, só pode ser isso, mas, tipo, eu sei que é tal lance, mas sério que é tal lance, né? Tipo isso, né? Tipo, ah, eu tô vendo o lance, mas jura que ele vai fazer isso? Sim, vamos acompanhar. Dama por G7, jogada aqui pelo Stockfish. Aqui, rei por G7, a gente fala, tá, agora vem algum ataque maligno aqui, um descoberto? Não. Primeiro peão por cavalo, mantendo a possibilidade de, ganhando um tempo, 2 peças. Sacrificou a dama por 2 peças. F6 foi jogado, colocando granito na diagonal de casas escuras. Um lance bem natural, mas agora bispo por E4 captura mais um peão. E o negócio é o seguinte, vai recolhendo cacos de peão pelo tabuleiro, né? Vai recolhendo cacos de peão. E as pretas têm esse plus que ainda não desenvolveram, mas tem material a mais. Olha esse mais 2 aqui, né? Fazer a continha de quanto vale, a continha pura, né? De quanto vale, aquela conta bruta, né? De quanto valem as peças, as pretas tem mais material. Se você considerar fatores dinâmicos, como cooperação entre a peça e a atividade das peças, aí quem dá a conta é essa barrinha aqui. É a avaliação do computador. Tá falando que as brancas estão melhores. A partida seguiu com o cavalo em A6, trazendo a peça para o jogo. E agora, mais um caco coletado, coleta a madeira, põe no bolso. Dama em E3 com cheque, não vou deixar isso barato. Rei vem para casa de B1, o cavalo chega aqui em C5. E agora a torre de H na coluna F. Bispo por G4, coleta madeira, conecta as torres, coloca a pressão em E2, as torres vão jogar, tem um ataque interessante na ala da dama, nada claro. Mas agora H3 foi jogado. Bispo por H3, captura o peão, fala, Rafa, mas o que é isso? Calma, o cavalo aqui para capturar o bispo vai deixar o bispo aqui em G6, tem trocas. No entanto, o Stockfish prefere melhorar um pouquinho a posição da torre primeiro. Torre em F3 foi jogado. Dama atacada, volta lá para casa de E7. E agora G4. Olha que legal essa ideia, né? Olha que legal essa ideia. E agora ameaçou capturar aqui a torre, o bispo com a torre. E aqui não tem bispo por G4, que parece um lance muito bom por conta de torre G3. E aqui o rei tá, cara, ele tá atacado de todo jeito, né? Tá atacado de todo jeito aqui. Você não vai querer tirar o bispo daqui e levar todo tipo de ataque que pode acontecer, o bispo indo lá para C4 ou para G6, né? O que dá para continuar aqui? A gente não quer repetir lance, né? Torre de D em G1 e por aí vai, com forte ataque. Por isso, meus amigos, bispo G2 foi jogado atacando a torre. E se você quiser capturar o bispo, mais uma vez vai para aquele tema e de fato é o que acontece. Cavalo por bispo e Caio bispo trocaram. Mas agora o cavalo ganha a casa de F5, cavalo H4 com cheque. Cavalo chega em F5 com um tempo sobre a dama vem para C7 e torre D6. Esse cavalo tá bem garantido, a pressão em F6 começa a ficar enorme. A partida segue com o lance rei G8, o rei já tenta escapar, traz mais uma defesa. E agora bispo A3, cara. Tirando o bispo dessa diagonal, partindo para essa outra aqui. B6 faz a proteção do cavalo e agora cai o peão de H6. O cavalo satisfeito de barriga cheia volta. Abre a coluna H, todo tipo de ataque tá chegando, né? A gente vai ver essa manobra bonita aqui acontecendo. Torre de A em E8 foi jogado. Torre cheque, joga o rei pra coluna G, torre D1. E, cara, olha a harmonia aqui, né? Aqui tudo protegido. Mais ou menos, esse cavalo... até o cavalo tá protegido.
A partida seguiu com torre F7, já trazendo mais uma defesa. Você poderia dar um duplo de cavalo aqui, esse lance parece bom, só que não, porque torre D8 coloca uma pressão e se cavalo por F7, depois dessas trocas aqui, as pretas dão uma aliviada no ataque das brancas. Porque o trunfo das brancas não é o material, é a cooperação entre as peças. Por isso você não quer trocar um monte de peças, não quer dar duplo de cavalo, nem nada disso. Por isso torre de D em H1. Ameaçou checkmate em um lance. Algo deve ser feito. Torre D7 foi jogado, dando a casa de F7 para o rei poder escapar. E agora E3, cara. Que é isso? E3 foi jogado. É um lance difícil da gente entender, né? Você fala assim, por que não faz outro lance aqui? Por que não vai dar cheque? Começa a dar um monte de cheque aqui. Cheque não adianta. Vamos dizer aqui, ó, torre H8 cheque, o rei vai escapando. Ah, vou dar outro cheque. Não tem jeito, o rei vai escapando, né? E aí, não, aqui vai perder. O que tem que jogar aqui? Rei G6, perdão. E aí, se torre por E8, torre por H7, não funciona. Pode até tentar dar um perpétuo, tem até linhas de empate. Mas Stockfish não quer empatar, segue com o lance E3. Cara, mas por que E3? Por que não rei B2, por exemplo, né? Você fala assim, já que ele quer passar a vez, rei F7 vai ser jogado e tal. Vamos entender daqui a pouco esse E3, que é difícil, hein? Difícil de entender esse lance. O fato é que a partida segue com torre de E em D8. E agora o rei vem para a casa de C1, controlar a casa de D1 com o cavalo rei. Essa torre daqui a pouco vai subir, então não dá para contar muito com ela, né? Agora, Rafa, por que não jogou o rei C1 direto? Eu tô encanado com esse 3, né? Por que não joga então o rei C1 direto? Aqui sempre tem essa ideia de rei F7, né? Então, Rafa, já sei. Mostra o que acontece depois de E3 se rei F7. Tá bom, agora a gente vai entender o E3, né? A ideia é dar a casa de E2 para o cavalo, para poder jogar um cavalo E2 e combater rei F7 com cavalo E2. É difícil mesmo de entender, é porque essas engines jogam em universos paralelos, né? E aí o cavalo chega em D4, tira essa casa de fuga do rei e o rei realmente tem problemas aqui, né? Todo tipo de ataque aqui vai chegando e por aí vai. Poderia seguir dessa maneira, né? Muito difícil, mas tem a ver com dar a casa de E2 para o cavalo para combater rei F7. A partida segue com torrezinha em D8, rei C1. E agora A4 tenta um contra-jogo, mas agora bispo B2. Rafa, a engine calculou tudo isso quando ela jogou dama por bispo? Não. Não. Mas ela calculou ali, por isso que é legal, né? As redes neurais, elas trazem outro approach, né? Se fosse só força bruta, as engines provavelmente não teriam achado. Certamente não teriam achado dama por bispo, né? Apenas com força bruta. Mas com a incorporação das redes neurais, entra uma questão probabilística, uma outra forma de refletir sobre a posição, podemos falar assim, né? De lidar com a posição. A partida seguiu com peão toma, e agora a dama vem para E5, vai devolver na mesma moeda? O que é isso aí? E agora a torre H8 cheque, o rei tenta escapar, torre cheque, o rei vem para casa de E6, torre toma, perdão. E agora, se torre toma, torre cheque aqui em E7. Por isso, torre por H7, tanto faz. Torre cheque vai perder a dama de qualquer maneira, não dá para cobrir de torre. A partida segue com rei D7. E aqui no lance 43, o Stockfish recupera a peça com uma leve vantagem. Cavalo e bispo são levemente melhores do que uma torre e tem um peão a mais também. A partida segue com bispo A3 de novo. Torre H1 cheque, o rei vem para B2, cavalo fica no jogo, bispo vem para D6, pressiona o peão. Cara, esse cavalo tá morando aqui a partida toda, né? Impressionante, não é à toa que é chamado cavalo do Kasparov. Torre G1, bispo por E5, torre por G4 e agora sim o cavalo sai daí, perdeu o posto. Cavalo D4. Torre vem para G6, esse final é difícil, hein? Cavalo F3 foi jogado, rei C8, bispo vem para F4. Rei vem para cá, a torre tá atacada, a torre sai. E aqui o cavalo manobra para D3. Cavalo C7. Tudo se defendendo aqui, né? E agora B4. Torre G2, bispo vem para E5. Torre G4, cavalo manobra para F4. Torre vai lá para G8. Como progredir? Pouco a pouco o Stockfish vai levando as peças. Vai avançando com as peças. Cavalo D6 cheque. C4. Temos rei A7. B5. Vai avançando. Peão toma. Temos trocas. Cavalo toma. Força as trocas. Cavalo toma, peão toma. E a gente vai para esse final aí, olha que bacana, né? Bela fortalezinha e agora não defende o peão de B. Cai o peão de B. E a gente tem então bispo e cavalo contra a torre. Cai o peão passado e as brancas agora têm aqui um final ganho, mas
Não pode fazer nenhuma besteirinha, né? Vamos ver aqui a técnica do Stockfish. Vai avançando, corta o rei, dispara o peão, deixa todo protegido, né? Dispara o peão na hora certa e aqui sim, mais alguns lances a gente tem. Checkmate, né? Uma partida de encher os olhos. No lance 82, o Stockfish termina com dama por G7. O mesmo lance que ele fez no começo da partida. No lance, cadê o dama por G7 aqui? No lance 16, a dama veio para G7, foi embora da partida do tabuleiro. E no final, a partida termina com a dama, o retorno da dama, né? Dando checkmate aí em G7. É quase uma partida mística, né? Ela transcende a razão humana. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!